são os pacientes que apresentam síndrome de apneia obstrutiva do sono. São pacientes que têm um AIH muito além de 5 e requer, muitos fazem vários episódios, ou seja, vários episódios de apneia noturna, que lógico prejudica a saúde, e requer muitas vezes um tratamento ortocirúrgico. Nessas circunstâncias, nesses pacientes portadores dessas síndromes, é extremamente importante a gente ter uma equipe multidisciplinar atuando nesses pacientes. Não só o ortodontista, não só o cirurgião bucomaxilofacial, mas principalmente o otorrinolaringologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Se esse paciente tiver obesidade, estar em contato com um nutricionista, cirurgião bariátrico, se houver necessidade, para que a gente aborde esse paciente num aspecto multidisciplinar, não só a cirurgia, não só a ortodontia. Em relação ao que se tem hoje no mercado, de se utilizar alguns dispositivos para projetar a mandíbula, são tratamentos paliativos, são tratamentos que não vão se resolver ao longo do prazo, né? Existem a questão do CPAP, que é uma outra alternativa não cirúrgica, né? E esse é um caso clássico desse paciente, que ele era utilizado no CPAP, porém não adaptado, não se adaptou ao uso do CPAP, enfim, a sua relação com a mulher ficou prejudicado em função disso e realmente foi procurando tratamento para que se resolvesse essa questão da apneia e do ronco. Existe uma modalidade dentro da cirurgia ortognática chamada benefício antecipado, do qual nós não somos muito partidários em algumas situações clássicas em que o paciente precisa tratar, fazer um tratamento ortodôntico prévio e aí fazer a cirurgia. Esse é o clássico e esse é o tratamento que a gente recomenda para os nossos pacientes, visto que ele ia ter que aguardar 6 meses, 8 meses de tratamento ortodôntico para fazer a cirurgia ortognática. Não vejo como um grande problema para esse paciente ser tratado. Porém, uma situação como essa, em que esse paciente tem uma qualidade de vida muito prejudicada, uma situação em que ele não tem uma qualidade de vida, uma qualidade de vida que permita ele viver em harmonia na sua família, realmente o benefício antecipado talvez seja uma alternativa nesses casos. Então, esse paciente que apresentava uma birretrusão, uma relação oclusal deficiente, porém que não justificava um grande movimento, mas necessitava um avanço bimaxilar, e nesses casos de apneia, movimentos bimaxilares, a gente fala em torno de 10 milímetros no mínimo, para que a gente tenha uma resposta dos tecidos moles na região posterior, que melhora essa passagem de ar para esses pacientes. Então, o tratamento de pacientes com síndrome de apneia obstrutiva do sono requer um tratamento, como eu já falei, multidisciplinar, mas em termos de cirurgia ortognática requer uma cirurgia um pouco mais agressiva em termos de grande movimentação, acima de 10 milímetros, para que a gente realmente tenha uma resposta de melhora de passagem de ar na região posterior e melhora dessa qualidade de vida desses pacientes. Então, nesse caso, esse paciente foi submetido a um que a gente chamava de benefício antecipado, uma vez que ele utilizava esses dispositivos paliativos, vamos colocar assim, sem grandes respostas. Ele tinha dores articulares, lógico que se faz uma propulsão da mandíbula, isso gera dores articulares, sem grandes respostas em termos de tratamento da apneia propriamente dita. E o que a gente propôs para ele foi realmente fazer um grande avanço de maxila, de mandíbula. Notem que a gente não teve uma grande modificação no aspecto oclusal pré e pós-operatório, porém, a gente teve um grande avanço de maxila e de mandíbula e uma resposta dos tecidos moles na região posterior, melhora de passagem de ar. Na região anterior, esse paciente não permitia, no aspecto facial, a gente fazer um avanço da mandíbula, então, do mento, perdão. Então, nessa situação, a gente fez um procedimento chamado de tracionamento da musculatura supraioideia através de uma janela na região da sínfise mandibular, em que a cortical posterior virou cortical anterior e a cortical anterior foi removida. Então, com isso, a gente já ganhou uma projeção de praticamente 1 centímetro nessa região anterior, tracionando toda a musculatura supraioideia, melhorando a questão respiratória desse paciente. Nós conseguimos visualizar aqui nessas setas o quanto esse paciente tinha
de passagem de ar no pré-operatório e quanto aumentou a melhora de passagem de ar no pós-operatório em relação a essa situação. Além do avanço maxilomandibular, nós fizemos um avanço da musculatura supraioideia, com isso a gente conseguiu melhora da passagem de ar na região posterior. Então note que esse paciente não teve uma modificação no aspecto oclusal, lógico que depois o ortodontista foi trabalhando nesse aspecto facial também, a modificação não foi significativa, mas houve uma melhora muito importante em relação ao aspecto da passagem de ar e a resolução. Então nessas situações específicas, talvez a indicação do benefício antecipado, especificamente nessas situações em que o paciente apresenta essa apneia obstrutiva do sono, seja uma boa alternativa a gente fazer uma cirurgia precoce.